Bom dia, pessoal. Então, hoje, dando sequência à nossa quarta aula. Hoje, então, eu vou estar gravando a aula com o OBS, em função do perrengue do Wi-Fi ali, que fica a aula um pouco travada, né? Tá um pouco travando, minha internet não tá muito boa. Então, hoje a gravação vai ser com o OBS. Espero que a qualidade fique até um pouco melhor. Bom, então, dando continuidade, os conteúdos que irão ser trabalhados na aula de hoje será o localizar e substituir, função localizar e substituir, dividir texto em coluna, filtro, tabelas, gráficos, tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, tá? Links, pesquisa web e macros vai ficar para a próxima aula. Então, dando continuidade, o primeiro conteúdo que hoje a gente vai trabalhar será a função localizar e substituir. Eu até já deixei o atalho aqui do lado, que é o atalho que a gente utiliza para estar conseguindo puxar essa nossa ferramenta no Excel. Então, se eu segurar a tecla Ctrl e clicar no L, já vai aparecer essa ferramenta, que basicamente, bem como o nome diz, ela localiza células e substitui células, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma localização rápida, eu tenho uma lista de nomes. Então, eu posso simplesmente vir aqui e escrever o nome que eu quero e clicar Enter, que ele vai fazer uma varredura em toda essa minha aba do Excel e vai me retornar em que célula está localizado esse nome, tá? Mas então, só aqui para estar utilizando na aula de hoje, eu vou estar puxando algum desses dados que está aqui nessa minha tabelinha. Vamos puxar aqui o filtro. Então, vou dar um Ctrl L, digitar filtro. E quando eu clicar Enter, ó, vocês podem ver que o Excel já puxou para mim aqui, já selecionou essa minha célula que está escrito filtro. Então, essa aqui seria a função primordial da ferramenta. Então, por exemplo, se eu digitar mais um filtro aqui embaixo, filtro, e dar um Ctrl L, e aqui já está escrito filtro, né? Eu clico um Enter, ele vai selecionar esse primeiro filtro. Eu clico um Enter de novo, ele seleciona essa minha segunda célula que possui um filtro. Então, conforme eu vou clicando Enter, ele vai selecionando todas as células da minha planilha aqui, dessa minha aba, que possui a palavra filtro, tá? Então, essa seria a função localizar. E a substituir, ela localiza todas as palavras que eu tenho, né? E substitui por uma outra. Por exemplo, eu tenho as palavras filtros aqui dentro dessa minha aba. Eu quero substituir agora, por exemplo, por funil. Eu só coloco funil aqui embaixo, funil, e clico em localizar tudo. Então, vocês podem ver aqui que ele já achou duas células que está escrito filtro dentro do meu Excel. E quando eu clicar em substituir tudo, ele fez as duas substituições, ó. Então agora, aonde estava escrito filtro, ele substituiu por funil. Mesma coisa então, se eu quiser trocar então, dá um Ctrl C, Ctrl V, substituir de funil, vou deixar filtro então certinho, né? Filtro, localizar tudo, localizou as duas células que está escrito funil, eu venho aqui, ele faz as minhas duas substituições, tá? Essa aqui é uma funcionalidade que é uma ferramenta rápida que vocês podem estar utilizando caso queiram fazer uma pesquisa, né? Não precisa estar aplicando a fórmula do PROC-V, que é um pouquinho mais demorado para estar aplicando. Então, essa ferramenta aqui é bem útil caso vocês queiram fazer uma pesquisa rápida. Então, o primeiro conteúdo seria esse. Então, agora passando para textos para colunas. Esse daqui eu puxei as cotações diárias de uma empresa da Bolsa de Valores. Eu vou só mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Então, abri o meu Google, né? E digitei aqui o Yahoo Finance. Yahoo Finance. O Yahoo Finance é uma então que a gente pode estar consultando o histórico de cotação das empresas abertas em bolsa, tá? Só para exemplificar, eu vou estar pegando o da Vale. Então a gente vem aqui nesses dados históricos, vai aparecer alguns filtros que eu posso estar fazendo para puxar a cotação diária, tá? Então eu posso selecionar de que data até que data eu quero selecionar esse intervalo, né, para eu estar puxando de preços. Também posso estar puxando, além do histórico de preços, somente os dividendos, os splits, né? E também o ganho de capital da empresa. E aqui eu puxo, em que período que eu quero, se eu quero diário, semanal ou mensal. E quando eu clicar aqui em download, ele vai retornar para vocês uma planilha em Excel já, XML, né? Muito parecida com essa daqui, ó. Então vocês podem ver que aqui na coluna B não tem nenhum dado, nem na C, nem na D. Tá todos os dados localizados somente na coluna A.
E se eu clicar aqui na célula A1, vocês podem ver que esses dados estão separados por vírgulas, tá? Então, como é que eu faço para separar esses dados que estão todos juntos em uma coluna, separar eles coluna por coluna, né, conforme a vírgula? Eu posso dar um Ctrl Shift seta para baixo, selecionar todo o meu intervalo, vou lá na aba Dados, e aqui eu tenho uma ferramenta, ó, Texto para colunas. Divide uma única coluna de texto em várias colunas. Vou dar um clique aqui. Então já vai aparecer aqui para nós o assistente de conversão de texto em colunas, né? Essa primeira etapa aqui é só a gente dar um avançar e a gente vai trabalhar aqui nos delimitadores. Como eu já percebi aqui, todos os nossos dados estão separados por uma vírgula. Então o nosso delimitador, obviamente, vai ser a vírgula, né? E aqui ele já aparece uma prévia de como vai ficar a nossa tabela. Mas, claro, isso daqui serve para outras coisas, né? Por exemplo, eu tenho uma lista de nomes e os nomes estão separados por um espaço, né? E eles estão todos em uma coluna. E eu quero separar o nome do sobrenome. É só vir aqui e colocar o espaço que ele vai estar fazendo essa separação para mim. E também, normalmente, quando a gente aplica alguma pesquisa em um formulário, os dados vêm separados por um ponto, ou por uma vírgula, ou por um espaço, tá? Então, caso vocês apliquem também alguma pesquisa e tiver depois que tabular esses dados, essa ferramenta aqui pode estar ajudando vocês. Mas então aqui, como no meu caso é separado por vírgulas, eu vou estar selecionando aqui a vírgula e vou dar um avançar. Aqui eu consigo mexer em mais alguns formatos, por exemplo, aqui formato dos dados das colunas, tá? Se eu tenho alguma coluna que possui data, então eu consigo modificar aqui a data, eu consigo colocar o dia, o mês e o ano, ou, por exemplo, botar aqui o ano, o mês e o dia vai de acordo com a data que vocês querem. Por exemplo, a data está no modelo americano, vocês querem passar para o modelo brasileiro, tá? Então aqui também dá para fazer essa modificação. O destino, aonde vai estar fazendo essa minha formatação, então vai começar a formatação na célula A1, é só clicar em concluir. E aqui vocês podem ver que ele já separou para mim todas as colunas. Eu vou só dar uma formatada, então seleciono todas as colunas, dou um duplo clique em qualquer uma delas, e ele já vai ajustar as colunas de acordo com os números, tá? Então, ele me retornou aqui vários números, mas como é que eu interpreto esses números? Vocês podem ver aqui que o fechamento, ó, como é que ele me trouxe o número separado por pontos. E um número, um ponto, três números, mais um ponto e três números, né? Como é que eu faço para arrumar isso daqui? Bom, o fechamento que a gente vai estar utilizando seria o dado de fechamento. Então, depois que a bolsa fecha, seria a última cotação da empresa. Como é que a gente faz para estar puxando ela? Aqui a gente vai trabalhar com o ADG Close, que seria o fechamento aqui do preço da empresa, de acordo já com o ganho de capital, tá? Esse aqui pode ter alguma distorção, então a gente vai trabalhar com esse ADG Close. Vamos inserir só uma coluna aqui do lado para a gente tá trabalhando esse nosso número. Como vocês podem ver, tem vários pontos, né? E a gente quer a cotação só em reais. Como é que a gente faz isso? Dá para a gente aplicar a função texto, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores do curso. Então, só seleciono esse meu valor, ponto e vírgula, e o formato de texto eu vou clicar, vou puxar então aspas duplas, vou digitar um zero e aspas duplas de novo, e vou fechar o parêntese. E aqui vocês podem ver que ele já me retornou um número sem esses pontos. Então aqui eu posso só fazer uma divisão, colocar um, né? E colocar vários zeros. E vai dar. Sim. Opa, aqui eu multipliquei. Vamos botar a divisão. Divisão. Mais um zero, acredito que já dê. Zero. Tá, então ele me trouxe o número. Então é só adicionar casas depois da vírgula, então. Aqui tem a opção aqui em números, lá na aba página inicial. Só adiciono dois números depois da vírgula e dou um duplo clique que ele vai aplicar para todo o meu intervalo, tá? Então aqui a gente já tem a cotação de acordo com o ganho de capital e ela já está formatada. Vou só colocar um cabeçalho aqui, deixe close. E caso eu queira fazer um gráfico, agora fica muito mais fácil, tá? Eu posso, por exemplo, clicar aqui na coluna G, que ele vai estar selecionando todo esse meu intervalo. Seguro a tecla Ctrl e seleciono a coluna A, que ele vai me puxar a data. Então eu vou fazer um gráfico que ele possui a data e também vai variar, vai apresentar como é que foi o desempenho de preço da ação da Vale conforme foi passando o tempo. Então eu venho aqui na coluna inserir e vou aqui, ó, gráficos recomendados. E já aparecem alguns gráficos que eu posso estar aplicando, tá? Acredito que esse daqui seja o mais interessante, o gráfico de linha. Dou um OK. Então eu já tenho como foi a variação de preço da Vale nesse meu intervalo aqui, que vai de 7/6 de 2023 até 7/6 de 2024. Então, o período de um ano, como é que se comportou
o preço da Vale, tá? Então, texto em coluna seria isso. Passando então para o nosso próximo conteúdo, que seria o filtros. Deixa eu tomar uma água. Aí. Então, aqui a gente vai trabalhar a ferramenta filtro. Para trabalhar a ferramenta filtro, eu baixei uma planilha lá do Status Invest, onde aqui tem todas as empresas cotadas na Bolsa de Valores. Claro, tem todas as ações ordinárias e preferenciais e units, acredito que tenha. E aqui nas colunas está os indicadores fundamentalistas. Aqui está o preço. Já faz algum tempinho que eu baixei essa planilha, então pode ter alguma distorção aí, pode ter, com certeza já variou os preços. E aqui os indicadores fundamentalistas: dividend yield, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, e aqui tem vários, tá? Não vou explicar cada um deles, porque acredito que todos eles sejam trabalhados lá na cadeira de análise fundamentalista. Mas então o intuito é a gente estar aplicando filtros dentro desses indicadores. Como é que eu faço para aplicar um filtro? Primeiro, eu vou selecionar todo esse meu cabeçalho. Então, eu vou dar um Ctrl Shift seta para a direita e venho aqui na aba Página Inicial. E aqui no cantinho eu tenho ó, Classificar e Filtrar. Eu vou estar dando um clique aqui e vou estar aplicando um filtro. E vocês podem ver aqui então que do lado de cada texto aqui já apareceu uma setinha. E essa setinha aqui é justamente o filtro. E olha aqui todas as opções que eu tenho quando aparece esse filtro. Eu posso, então, a função primordial de um filtro é classificar, então, de menor para maior ou de maior para menor. Por exemplo, eu tenho aqui todos os PLs que eles já estão classificados do menor para o maior. Então, por exemplo, eu quero classificar do maior para o menor. Como eu faço isso? Só dar um clique aqui na setinha e classificar aqui do maior para o menor. E vocês podem ver que ele já modificou toda a minha tabela e já trouxe todas as empresas aqui classificadas do maior PL até o menor PL, tá? Desculpa. Mas então eu posso estar aplicando mais de um filtro do que só esse daqui, né? Vocês podem ver que aqui tem alguns PLs bem distorcidos aqui, como por exemplo o primeiro, 48 mil. E eu acredito que esteja um pouco distorcido, tá? Então eu vou estar aplicando aqui do menor para o maior só para a gente ver aqui os PLs negativos. Eu posso estar eliminando esses PLs negativos aqui do meu filtro. Como que eu faço isso? Eu clico aqui na setinha e venho aqui, ó, filtros de número. E aqui vai abrir uma aba muito parecido com o que a gente trabalhou lá na formatação condicional, que são esses testes lógicos aqui, né? Então, aqui como eu quero todos os PLs positivos, eu vou vir aqui na opção maior do que e vou estar selecionando aqui o zero, né? Para ele me retornar todos os PLs maiores do que zero. Eu vou dar um OK. Então vocês podem ver aqui que ele já me removeu bastante coisa, né? Que já estava na linha 2, ele removeu essa linha 2 e aqui está a partir da linha 201 e vai modificando um pouco, né? Então ele já deu uma segmentada dentro desses meus dados. E, por exemplo, eu quero fazer mais um filtro de preço sobre valor patrimonial. Eu também quero trazer só o indicador preço sobre valor patrimonial somente positivo. Então, eu posso vir aqui nesse filtro de P sobre PV, venho aqui filtro de números e venho aqui maior do que. E aplico também um zero para ele me retornar só valores maiores do que zero. E aqui ele vai aplicar. Por exemplo, eu vou aplicar mais um filtro aqui. Vamos aplicar lá na liquidez média diária. Aqui, liquidez média diária. Eu sou um investidor iniciante, então eu vou pegar só empresas com liquidez média diária acima de R$ 1 milhão para eu conseguir sair fácil das minhas posições, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, liquidez média diária, e aplico mais um filtro. É maior do que. Então, só empresas que possuem uma liquidez média diária maior do que 1 milhão. Três zeros, três zeros. Aí. Então aqui cada filtro que eu vou adicionando, ele vai cada vez mais segmentando os meus dados, tá? Por exemplo, mais aqui vou pegar a margem líquida. Eu vou utilizar outro filtro de número, então. Eu vou pegar só empresas que possuem uma margem líquida que vai de 5% até 60%. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta está entre. Então eu vou pegar só maior ou igual a 5 e é menor ou igual a 60%. E eu vou estar aplicando. E aqui ele já me retorna. Então vocês podem ver que eu adicionei vários filtros e aqui ele me trouxe só as empresas que se encaixam nesses filtros que eu quis segmentar, né? Então vocês podem ver que cada filtro que eu adicionei vai aparecer esse funilzinho aqui e mais uma setinha do lado, que aparece mais a setinha do lado, né? Mas, por exemplo, nesse daqui no PL, vocês podem ver que ele possui dois filtros. Além do filtro de número, eu tenho a classificação do menor para o maior.
E essa classificação do menor para o maior eu só consigo adicionar uma vez em cada filtro que eu for realizar, né? Então, por exemplo, se eu quiser filtrar do maior para o menor de acordo com a margem líquida, então eu vou pegar aqui do maior para o menor. Vocês podem ver aqui que ele caiu fora esse filtro de classificar do maior para o menor. E agora o filtro que possui classificar do menor para o maior é aqui a margem líquida, tá? Então, esse tipo de filtro eu só consigo aplicar uma vez por pesquisa, enquanto os outros filtros de número eu consigo aplicar mais de uma vez. Então, a parte de filtros seria essa, tá? Então, tem mais uma funcionalidade bem interessante aqui nos filtros que dá para a gente aplicar. Então, eu vou remover todos esses filtros que eu apliquei. Só vir aqui, classificar e filtrar e limpar, ó. Então, vocês podem ver aqui que já voltou todas as linhas com todas as empresas de novo. Eu posso estar utilizando essa ferramenta aqui, ó, classificação personalizada. Mas para a gente estar utilizando ela, nós temos que converter esse nosso intervalo em uma tabela. Então, Ctrl Shift seta para baixo e para a direita. A gente vem aqui na guia inserir, opa, na página inicial, e viemos aqui, ó, formatar como tabela. Aqui vocês podem escolher a tabela que vocês quiserem, tá? Eu vou estar aplicando essa aqui porque eu acho ela bem bonita. Então, vocês têm mais uma opção aqui quando vocês selecionam a tabela, que a minha tabela tem cabeçalhos. No caso, a nossa tem, né? Tem um cabeçalho aqui, então eu vou estar selecionando esse quadradinho aqui e vou dar um Enter. E depois agora ela também abre uma tabela, uma aba nova aqui, né? Que é uma tabela de design, então eu posso estar. Ela me liberou várias ferramentas novas que eu posso estar aplicando, mas isso daqui a gente vai trabalhar na nossa próxima aba que tem dado só para a gente estar aplicando na tabela. Então, aqui o intuito é aplicar essa ferramenta aqui de classificação personalizada. Aqui eu consigo aplicar mais de um filtro por vez, e essa ferramenta aqui vai me trazer a melhor relação de todos esses filtros e vai me trazer essas empresas em classificação. Então, por exemplo, eu posso adicionar vários níveis de filtro e, por exemplo, eu posso puxar aqui então o PL. Eu quero classificar os PLs do menor para o maior. Vamos pegar aqui uma margem líquida. Margem líquida eu quero empresas lucrativas, né? Então vou pegar do maior para o menor e mais aqui o valor de mercado da empresa. Vamos pegar valor de mercado. Eu quero só empresas grandes. Então ele vai classificar aqui do maior para o menor. E quando eu clicar em OK, ele vai fazer a relação das empresas que possuem essas três variáveis aqui. A empresa que possui a melhor relação entre essas três variáveis e vai aplicar nesse meu intervalo e vai trazer esses dados classificados para mim. Então, de filtros seria isso. Partindo então aqui para a tabela, só deixa eu tomar mais uma água. Tá. A tabela, então, a gente já aplicou uma tabela anterior, né? Então, aqui eu baixei os dados da B3, o que que são esses dados? É todas as empresas que estão listadas na bolsa, e já me traz classificadas essas empresas, como o setor econômico da empresa, o subsetor, o segmento e as empresas em questão, né? E o ticker que ela é negociada e o nível de governança da empresa. Então, eu vou estar convertendo esse meu intervalo aqui em uma tabela. Então, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita. Só vou remover esses dados aqui que eu utilizei como exemplo na última aula. Então, Ctrl Shift seta para cima e Ctrl Shift seta para a direita. Opa, também vai funcionar. Ctrl Shift seta para baixo e para a direita. Aí. E eu venho aqui na guia formatar como tabela. Converta rapidamente o intervalo de células em uma tabela com seu próprio estilo. Para que serve então a tabela, né, gente? Ela serve para a gente estar deixando mais bonito os nossos dados e não todos em branco. Por exemplo, se eu quero imprimir essa tabela, fica muito mais fácil eu ter as linhas coloridas do que as linhas todas em branco, né? Eu posso acabar me perdendo se eu quiser imprimir essa tabela. Então aqui tem vários tipos de tabela que dá pra gente estar aplicando. Eu vou estar aplicando a mesma tabela anterior, essa daqui que eu acho mais interessante. Então minha tabela tem cabeçalhos, né? Ela tem mesmo os cabeçalhos. Só deixo selecionada essa opção e dou um OK. Então vocês podem ver que ele já me retornou todos esses meus dados aqui já separados. Então, tem um branco e um cinza, um branco e um cinza. E também facilita muito mais quando eu bater o olho e eu consigo ver. Então, por exemplo, a Gerdau. Eu quero saber o setor econômico. Eu já consigo bater o olho aqui e ver que ela é de materiais básicos, porque a linha já está pintada, então eu consigo ter uma facilidade a mais para não me perder, né?
Mas então, quando a gente transforma esse nosso intervalo em tabela, libera aqui uma nova aba, que é a tabela de design. E aqui tem várias ferramentas que a gente pode estar adicionando ou removendo da nossa tabela. Então aqui, por exemplo, linha de cabeçalho. Aqui eu coloquei que a minha tabela tem cabeçalho, mas caso eu não tenha, eu posso vir aqui desativar. Ele remove o cabeçalho. E também consigo ativar aqui linhas totais. Por exemplo, eu tenho números, né? Como por exemplo na base de dados que a gente utilizou nas aulas passadas, eu conseguiria estar adicionando uma linha de totais. E também o botão filtrar aqui já tem o botão filtrar, a gente pode estar adicionando ou removendo, tá? E tem algumas ferramentas mais interessantes, como por exemplo, eu só quero deixar essa minha tabela, colorir ela e depois eu quero tirar de uma tabela, eu quero converter em um intervalo. Eu posso só vir aqui e clicar nessa ferramenta aqui que eu vou estar convertendo a minha tabela em um intervalo novamente, tá? E ela já vai ficar colorida. Mas a ferramenta, então, que eu acho mais interessante quando a gente converte um, uma, esses nossos dados aqui em uma tabela seria a segmentação de dados, tá? Como, por exemplo, se eu quisesse filtrar essas empresas, eu poderia estar selecionando aqui e filtrar elas uma por uma, tá? Por exemplo, eu limpo essa minha janela de selecionar e filtro, por exemplo, só empresas do setor de bens industriais. Depois venho aqui subsetor e também faço mais um filtro aqui, por exemplo, só empresas de comércio. E aqui ele já filtrou bastante, né? Então eu vou estar removendo só esses meus filtros e mostrar para vocês uma maneira mais rápida da gente estar aplicando esses filtros, que é inserir uma segmentação de dados. Então aqui a gente pode inserir os filtros que a gente quer aplicar, ele vai abrir essa caixa aqui para gente. E eu vou estar querendo aplicar filtros do setor econômico, subsetor, segmento e governança da empresa. Eu vou dar um OK. E aqui vocês podem ver que ele criou esses quatro quadradinhos aqui. Eu vou só colocar para o lado para não atrapalhar a nossa visualização da tabela. O subsetor aqui em cima, segmento e governança. E agora esses nossos filtros aqui, esses quadrados aqui, eles estão vinculados à nossa tabela. Então, por exemplo, se eu quero fazer um filtro aqui e puxar só as empresas do setor econômico de consumo não cíclico, eu dou um clique aqui e ele já começa a trabalhar na minha tabela. Então, eu vou aplicar mais um filtro aqui no subsetor, só empresas do subsetor agropecuária. Eu filtro, então aqui o segmento ele já deixou mais claro todas as opções que não vai me trazer nenhum valor, porque não tem nenhuma empresa nesse segmento. Então ele só me deixou o segmento de agricultura, que é onde vai ter empresas, né, para eu estar consultando. E aqui, nível de governança, só empresas do novo mercado. E aqui eu consigo fazer uma seleção muito rápida, né? Vocês podem ver que ele já me trouxe todas as empresas que estão com todos os meus filtros aplicados. Então aqui é 3tentos, AgroGalaxy, Boa Safra, Brasil Agro e SLC Agrícola, acredito as mais conhecidas, né? E caso eu queira limpar aqui então esses meus filtros, é só clicar aqui nesse X do lado do filtro que ele vai estar removendo tudo. Por exemplo, eu quero filtrar empresas que são de dois setores econômicos diferentes. Eu posso só selecionar essa, esse quadradinho aqui que está escrito seleção múltipla. E eu posso selecionar mais de um por vez. Então, aqui empresas do consumo cíclico e consumo não cíclico. Então, ele já vai estar aplicando mais filtros para mim, tá? Por exemplo, só água e saneamento, e aqui ele já filtrou, né? Acabou filtrando bem já. Então, vocês podem estar mesclando ou aplicando só um filtro ou mais de um filtro. Ah, tá, que ele só removeu esses dois. Vou estar fechando tudo. Vou estar... Aí. Agora eu consegui puxar empresas só que possuem esses dois filtros de bens industriais e comunicação, por exemplo. Então aqui ele vai me retornar só empresas que são do setor econômico, bens industriais e comunicação, tá? Então vai muito do que eu quero filtrar. E essa ferramenta aqui eu acredito que seja bem útil e pode trazer muita agilidade na hora da gente fazer uma pesquisa, tá? Então, de tabela seria isso. Ah, e também, quando eu venho aqui dou um Ctrl seta para baixo e venho aqui nesse meu último dado da tabela, ela é dinâmica, gente. Então, por exemplo, eu quero adicionar mais uma empresa aqui. Eu posso só digitar uh, outros e dar um Enter, ó. Eu vou digitar mais outros para pintar a linha para vocês verem. Outros. Aí, ele pintou a linha, ó. Então, conforme eu vou adicionando mais dados aqui embaixo, ele já vai adicionando a tabela, tá? Então, a minha tabela também fica dinâmica.
E, por exemplo, se eu quiser aplicar um PROC-V, vamos aplicar um PROC-V aqui só para título de curiosidade. Digitar um PROC-V aqui, PROC-V. Então, digitar aqui o valor procurado só aqui em cima. E uma funcionalidade que libera para a gente quando nós transformamos um intervalo em uma tabela, é a gente digitar, por exemplo, aqui na nossa matriz tabela. Se nós não tivéssemos formatado esse nosso intervalo como tabela, a gente teria que selecionar todos esses dados, Ctrl Shift seta para baixo e para a direita, para estar selecionando a nossa matriz. Mas, por exemplo, quando a gente aplica, transforma em uma tabela, a gente pode só selecionar aqui, ó, escrever tabela. Tabela. E aqui já traz pra gente aqui, ó, tabela 1. Tabela 2 acredito que seja a tabela de alguma outra aba. Então, a tabela aqui do nosso filtro aqui que a gente aplicou. Então, eu venho aqui na tabela 1 e clico o Tab, ó. Tá? Não é a tabela lá da outra aba. Seria a tabela 2 então. Tabela 2 e clico o Tab. E vocês podem ver aqui que ele já traz todo o nosso intervalo, tá? Então eu não preciso selecionar um Ctrl Shift, seta para baixo e para a direita. E também ainda fica dinâmico esse nosso intervalo. Como vocês viram, eu vou adicionando valores lá embaixo e a minha matriz tabela vai aumentando, tá? Então ele vai sempre puxar os valores que eu tenho lá embaixo. Então também é uma alternativa interessante quando vocês quiserem adicionar mais valores na tabela de vocês, vocês podem converter esse intervalo em uma tabela e tá aplicando aqui no PROC-V na matriz, vocês escrevam tabela que ele vai estar sempre puxando os dados atualizados e não tem perigo de deixar nenhum dado de fora, tá? Então, para que seria só para aplicar, mostrar essa variável nova aqui para vocês que libera quando a gente transforma um intervalo em uma tabela. Então, passando aqui para o próximo tópico da nossa aula, que seria tabelas, gráficos, tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos. Para estar me auxiliando a explicar essas funcionalidades, eu puxei a nossa base de dados, velha base de dados conhecida já das últimas aulas, tá? Então, qual que é o princípio? Vou explicar primeiro uma tabela para a gente depois transformar aquela tabela em um gráfico. Qual é o princípio de um gráfico, tá? Eu vou sempre precisar de dados nas linhas e dados nas colunas, tá? E depois aqui a intersecção entre a linha e a coluna eu preciso de um valor. Então, para estar fazendo uma tabela, eu vou estar aplicando uma tabela com o nome dos funcionários e também os produtos que eles venderam e a soma total de produtos que eles venderam nesse intervalo. Então, eu vou só dar roubar aqui da nossa última aula aqui que já tem o intervalo pronto de todos os vendedores, né? Vou dar um Ctrl C, base de dados, vem aqui e, ó, gente, se eu clicar com Ctrl V, olha aqui o que vai acontecer, ó. Ctrl V, ele vai me retornar zero. Por que que acontece isso? Porque ele está copiando a fórmula e eu não quero que ele me retorne a fórmula, eu quero que ele me retorne somente os valores. Então, eu vou clicar com o botão direito, caiu fora, deixa eu puxar aqui de novo. Então, Ctrl C, base de dados, clico com o botão direito, venho aqui em colar especial, aqui na setinha do lado e venho aqui, ó, colar valores. E aqui ele consegue já me retornar os valores que aquela fórmula está me retornando, tá? Vou só classificar eles então de ordem alfabética, venho aqui classificar de A a Z. E aqui nas colunas eu vou colocar os produtos que esses vendedores venderam. Aula 3, seleciono tudo, Ctrl C, venho aqui base de dados, vou colar aqui embaixo, ó. Quando você clica o botão direito, colar valores. E como que eu faço para transformar esses valores aqui que estão nas linhas para colunas? Eu seleciono tudo, dou um Ctrl C, venho aqui em cima, clico o botão direito e venho aqui, ó, transpor. E ele já passou todos os dados que eu tenho nas linhas para as colunas. Tá. E como é que eu faço para preencher aqui então? Eu quero saber o somatório de todas as vendas de sapato da Amanda. Eu posso estar aplicando um soma 6, né? Que é a fórmula que já foi trabalhado nas aulas passadas. Então, soma 6, tab, intervalo da soma, seleciono intervalo da soma, ponto e vírgula, o critério 1 vai ser o nome da Amanda. Então, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, seleciono o nome da Amanda. E ponto e vírgula, critério 2 vai ser o sapato. Então, seleciono a coluna do sapato, ponto e vírgula, e seleciono o sapato que eu quero. Fecho aqui e dou um Enter. E aqui ele já me retorna o valor. Vou transformar em dinheiro, então, e vou só travar esse nosso intervalo para ele não estar mexendo. Então, eu vou aplicar na tecla F4 até travar todos esses nossos intervalos.
E caso eu queira arrastar para baixo, eu também vou ter que travar a célula sapato, né? Opa, sapato, opa, aqui duplo clique e o sapato aqui eu vou estar clicando F4 também para travar ele. Para a única célula que vai variar será a célula da Amanda, né? Dou Enter então e puxo para baixo. E ele já me retorna todos os sapatos quanto que cada vendedor vendeu. Então, se eu quiser aplicar a mesma fórmula aqui para o tênis, vou copiar a fórmula, Ctrl C, dou um ESC, e aqui dou um Ctrl V. E somente modifico aqui o sapato, né? Arrasto aqui para o tênis e dou um Enter. E também duplo clique, transformo esse intervalo em moeda. Aqui vocês podem ver que vai dar bastante trabalho até eu fazer até o final, então eu já deixei uma tabela pronta aqui pra gente. Só dar um Ctrl X e colar ela aqui em cima, para poupar o nosso tempo. Então, depois da tabela feita, eu posso estar criando um gráfico disso porque quando está só números eu não consigo ter uma noção muito exata do que está acontecendo. Então, eu posso selecionar todo esse meu intervalo, vir na guia Inserir e selecionar um gráfico. Eu posso estar clicando aqui na guia Gráficos Recomendados, que o Excel já vai me trazer alguns gráficos que eu posso estar aplicando, tá? Ou eu também posso ver aqui os gráficos de forma manual. Eu sei que o melhor gráfico para estar aplicando aqui vai ser um gráfico de colunas, tá? Coluna empilhada. Então aqui eu já consigo ter uma noção melhor do que está acontecendo. Ele me retornou o nome de todos os vendedores e quanto cada vendedor vendeu de cada coisa, ó. E aqui na legenda eu consigo ver, ó, de sapato, então vai ser o azulzinho, o tênis vai ser o laranja e assim por diante, tá? Então eu acabei de criar uma planilha e uma tabela e depois a partir da tabela eu criei um gráfico. E claro, gente, aqui no gráfico ele libera algumas funcionalidades que a gente pode estar trabalhando. Eu posso vir aqui nesse pincel e escolher diferentes tipos de gráfico. Esse aqui eu achei bem bonito. E também eu posso estar selecionando configurações aqui do meu gráfico, tá? Então eu venho aqui no mais e aqui ele me libera algumas funcionalidades, tá? Por exemplo, o eixo. Eu posso tirar o eixo ou colocar o eixo, o título do eixo, ou aqui está sem o título do eixo. Título do gráfico, posso remover, posso adicionar. Rótulo de gráficos, aqui ele bagunçou muito minha planilha, então não vou colocar meu gráfico, então não vou colocar. Tabela de dados, adiciono uma tabela abaixo do gráfico. Barra de erros, eu coloco o erro em cada produto. Linhas de grades, posso remover, posso adicionar. E a legenda também posso remover ou adicionar. Ah, isso daqui vai muito depois vocês abrirem o Excel e mexer, tá? Porque não tem como explicar todas essas funcionalidades aqui para vocês. Mas então, a gente pode tanto mexer nas configurações do nosso gráfico, como também no estilo. A gente pode estar modificando. E claro, dá para modificar manual, né? Vocês podem vir aqui, por exemplo, selecionar só o laranja. Não gostei do laranja. Então, vem aqui no baldezinho e troca do laranja e bota verde. Então, vocês ficam bem à vontade para mexer. Outra funcionalidade interessante do gráfico, eu criei uma outra tabelinha aqui só para ficar mais dinâmico a explicação e mais fácil de compreender. Então aqui eu fiz uma tabelinha bem rápida, ah, de meses, então janeiro, fevereiro, março, abril, e os custos de uma empresa, tá? Os custos, uma coluna de custos, uma coluna de receitas e a coluna do lucro. Então também posso estar selecionando todo esse meu intervalo para criar uma tabela, um gráfico. Tem várias maneiras de a gente criar um gráfico, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em inserir, selecionar aqui coluna empilhada e ele me retornar um gráfico em branco, tá? Eu posso só clicar com o botão direito e venho aqui, ó, selecionar dados. E seleciono aqui intervalo de dados do gráfico. Clico aqui nessa setinha e seleciono todo o intervalo do meu gráfico. E vocês podem ver aqui que ele já me trouxe tudo que vai aparecer nas legendas, na série, né? E tudo que vai aparecer no eixo horizontal. Mas eu também posso fazer isso daqui de forma mais manual ainda. Posso clicar com o botão direito e venho aqui selecionar dados. E eu posso adicionar série por série. Como é que funciona isso? Eu clico em adicionar, ele vai dizer qual que é o nome da série. Então a primeira série que eu quero que ele me retorne será os custos. Digito custos e aqui nos valores da série, então eu clico na setinha para arrastar o cursor do mouse aqui. Dou Enter. Dou OK. E aqui ele me trouxe os custos. Eu tenho que adicionar mais a receita e o lucro. Venho aqui de novo adicionar. Escrevo receita. Seleciono então aqui as receitas. E também dou OK. E também o lucro. Venho adicionar. Escrevo o lucro aqui. E aqui seleciono os valores da série lucro. E dou OK.
E aqui então, no eixo horizontal, normalmente a gente coloca o tempo, né? Então o tempo será os meses. Então eu só venho aqui em editar, e seleciono os meses aqui, ó. E dou um Enter. Dou um OK. Então vocês podem ver que ele me retornou exatamente o gráfico que eu só arrastei antes, né? Então tem três maneiras diferentes da gente fazer um mesmo gráfico. Então eu vou só dar um OK. E uma funcionalidade muito interessante que a gente tem nesses gráficos, vou clicar com o botão direito e venho aqui, ó, alternar tipo do gráfico. E vocês podem modificar de acordo com o gráfico que vocês quiserem, tá? Mas, na minha opinião, a função mais interessante é essa daqui, ó, de combinação. E eu consigo estar combinando vários tipos de gráfico dentro de um único. Então, aqui eu vou deixar a coluna, eu vou deixar os custos em coluna agrupada, vou deixar a coluna, e a receita, eu vou colocar a receita na linha, e os custos também eu vou deixar em linha, ó. E vou dar um OK. E vocês podem ver aqui que ele retornou para mim um gráfico com linhas e colunas, tá? Vou estar adicionando aqui então os títulos, porque ele está sem títulos. Ah, título do gráfico e título de eixos. E de legenda. Aqui, ó. Legenda. Tá, vou estar diminuindo aqui então a área do gráfico só para aparecer a legenda. E esse gráfico aqui acaba de ficar dinâmico também, né, gente? Conforme eu vou modificando esses dados, vai modificar o meu gráfico. Então, por exemplo, a receita aqui passou de 100, passou para 500, ó. Vocês podem ver que ele já deu uma modificada, né? Vou diminuir aqui então para voltar ao tamanho real e vou só aumentar os custos. Aqui de 70 foi para 120 os custos, ó. Então, vocês podem ver que aumenta e diminui os meus custos. Consequentemente, a minha receita nesse período foi menor do que os meus custos. Então, aqui a linha do lucro ficou negativa. Posso estar modificando então de verde. ah, Seleciono aqui a linha, venho aqui no baldezinho, né? E mudo de verde, vou colocar amarelo, que é dinheiro. Dinheiro. E aqui a minha receita eu vou colocar em verde. Colocar em verde. Aí. Então eu consigo modificar esse gráfico como que eu quero, tá? Eu consigo modificar todas as cores. Por exemplo, aqui eu quero colocar um degradê. Eu venho aqui e coloco uma linha de gradiente, ó. E modifico aqui o meu gráfico. Então aqui o primeiro eu vou deixar ele azul clarinho. Depois aqui o segundo escurecer um pouco mais. O terceiro mais escuro. Opa. O segundo vai ser esse aqui. O terceiro um pouco mais escuro. E o último bem escuro. Esse aqui, ó. E vou tá. Ele não aplicou. Linha gradiente, tá. Ué, não tá aplicando. Sai de novo e entrar. Vem aqui então. Clico aqui com mais. Posso clicar com o botão direito para aparecer aquela aba do lado. Posso vir aqui ó, em formatar a área do gráfico e vai aparecer todas as opções. Vem aqui linha de gradiente. Vou modificar de novo. Ver se modifica para mim. Ué, ele não tá modificando. Aqui, linha gradiente. Ah, ele tá modificando só o contorno, ó. Opções de série. Aqui, ó. Borda. Ah, porque tá selecionada a borda, ó. Vem aqui em preenchimento, ó. Vem aqui em preenchimento e coloco então um gradiente que eu vou estar modificando. Então, aqui os gráficos vocês podem ver que tem bastante coisa para estar mexendo, tá? Então, por exemplo, tem que se atentar muito. Aqui de preenchimento só estava aberto aqui a borda, ele estava mudando só a borda do gráfico. Então, eu venho aqui em preenchimento, vou botar um gradiente também para ficar bonito. Consigo botar então aqui um branquinho bem no começo. Aí depois o segundo começa a escurecer mais o meu gráfico. Aqui e o último bem escuro. Bem escuro. Aí, ó. Então eu consigo colocar, modificar de acordo com o que eu quero. Aqui essas bordas aqui, então deixa eu só modificar. Preenchimento, borda. E a cor aqui vou deixar branco a borda, que estava laranja, né? Então vocês podem modificar como vocês querem esse gráfico. Fiquem bem à vontade, tá? E também seria mais agora expliquei funções
mais gráficas, né? Que só para deixar o gráfico bonito, mas também tem funções de configuração, tá? Vocês clicam aqui com o botão direito e podem vir aqui, ó, formatar eixo, ó. E aqui vocês podem colocar o mínimo do eixo, o máximo do eixo e o principal aqui, por exemplo, ele está pulando de 20 em 20, ó. Caso que eu queira que ele pule de 50 em 50, é só apagar 50, ó. E aqui ele já vai me trazer as linhas já separadas de 50 por 50, tá? Então vai muito do gráfico que vocês querem aplicar, querem criar, possui várias funcionalidades. É bem fácil de se confundir, tá? Então, vocês também podem selecionar aqui a área de plotagem, ó. A área de plotagem dá para colocar uma cor nela. Aqui ela tá sem cor. Por exemplo, eu quero botar esse cinzinho, ó. Então, eu consigo estar aplicando a cor que eu quero, modificando como eu quero esses gráficos, tá? Que é uma breve introdução do que dá para fazer, mas acredito que quando vocês abrirem o Excel e forem mexer, vocês vão pegar mesmo todas essas ferramentas na prática. Então, explicado gráficos e tabelas, e vamos começar aqui então a falar sobre tabela dinâmica. Vocês podem ver que para eu criar essa tabela aqui foi um saco, né? Ia levar muito tempo para criar toda essa minha tabela, porque cada célula aqui dentro tem uma função diferente. Como que eu posso estar criando esse gráfico, essa tabela de maneira mais rápida? Eu posso selecionar aqui todo o meu intervalo, então, Ctrl Shift seta para baixo e para a direita, vir aqui na guia Inserir e clicar aqui na opção Tabela Dinâmica. Ele vai abrir esse quadrado aqui para mim. Então, aqui ele vai primeiro vai me trazer qual que é o intervalo selecionado, e aqui a segunda opção se eu quero adicionar essa tabela em uma nova planilha ou na planilha existente. Eu vou aplicar na planilha que eu já tenho aqui, então só selecionar o local, clico aqui com a setinha e clicar na célula que eu quero criar e dar um Enter. Dou um OK? E aqui abriu a tabela dinâmica. O que seria essa tabela dinâmica? Ela me traz várias configurações que eu posso estar fazendo para criar a minha tabela. Então ela abre quatro caixinhas. A caixinha das linhas, das colunas, dos filtros e dos valores. E aqui todos os cabeçalhos que eu tenho na minha tabela. Então, caso que eu queira criar uma tabela idêntica a essa daqui, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar o nome desses funcionários, vou ter que colocar eles nas linhas, né? Então, eu venho aqui ao funcionário e eu posso só arrastar e largar aqui na linha. Vocês podem ver que ele criou aqui para mim já o nome, colocou o nome de todos os funcionários igual que está aqui. Aqui acabou que não está classificado em ordem alfabética, mas aqui então ele já trouxe para mim classificado em ordem alfabética. Então nas colunas coloco os produtos, então eu venho aqui os produtos e coloco nas colunas. E aqui os valores que vão aqui dentro, eu vou puxar aqui o tópico de valor e vou arrastar aqui para valores. E aqui ele já criou um gráfico, uma tabela idêntica a essa que eu criei aqui, só que com 4 cliques e muito mais rápido. Então a tabela dinâmica é muito utilizada por isso, talvez seja uma das ferramentas mais interessantes dentro do Excel, tá? Porque ele possibilita a gente aplicar filtros e modificar dados muito rapidamente. E claro, aqui a gente está somando valor, mas por exemplo, eu quero só ver a quantidade de vendas de botas que o Bernardo, botinas aqui que o Bernardo vendeu. Eu posso vir aqui em soma de valor, dar um clique e vir aqui, ó, configurações do campo de valor. E modificar de soma para contagem, por exemplo, e dar um OK. Então aqui ele me traz todas as contagens, quantas quantidades foram vendidas. Então aqui de bota, da Amanda ela vendeu 32 botas, o Bernardo aqui vendeu 20 botinas. E caso que eu queira fazer essa mesma configuração aqui, de pular então de uma soma para uma contagem, nessa minha outra tabela eu vou ter que entrar em todas as células aqui e eu vou ter que modificar uma por uma, eu vou ter que colocar o conte né? Os atributos aqui já são iguais. Mas então aqui o nome eu vou ter que modificar todos, então vai dar uma trabalheira. Então com essa tabela dinâmica eu me torno muito mais ágil. E uma funcionalidade interessante também é que, por exemplo, aqui, ó, eu pego a Eduarda. A Eduarda vendeu 16 sandálias. Se eu der um duplo clique aqui em cima dessas 16 sandálias, o Excel cria para mim uma nova aba aqui, uma aba auxiliar, e ele me detalha aqui todas as vendas de sandália da Eduarda, tá? Então, ele tem essa funcionalidade bem interessante de consulta também. Só apagar essa. E caso eu clique em qualquer outro valor, dê um duplo clique, ele vai estar retornando para mim, ah, vai estar criando para mim uma aba auxiliar aqui para eu consultar todos esses valores, tá? Então vou só modificar aqui de contagem de valor, vou estar colocando para soma de novo.
E aqui também, então, na função filtros, a gente consegue aplicar mais um filtro. Por exemplo, eu consigo botar aqui um filtro de mesa aqui, ó. E ele já cria aqui em cima para mim um filtro de mesa. Então, eu posso pegar só o somatório de vendas dos vendedores de acordo com o produto do mês de janeiro. Seleciono janeiro, dou um aqui. E ele modifica aqui todos os valores. Vou só formatar aqui para dinheiro de novo. Dinheiro. Tá. E se eu quiser o mês de fevereiro, seleciono fevereiro, dou um OK. E também, se eu quiser adicionar aquela opção que eu trabalhei na tabela ao lado, eu vou só apagar aqui então o filtro. Tá selecionando aqui. Excluir base de dados. É porque que não tá puxando a minha tabela de novo. Vou mostrar a lista de campos. Aqui. Eu posso, se eu quiser remover algum atributo que eu coloquei aqui, é só segurar e arrastar para fora, ó, que vai aparecer esse xizinho e já consigo remover. E eu posso estar fechando aqui então. E vocês podem ver que quando eu crio uma tabela dinâmica, abre aqui uma aba aqui em cima, tabela dinâmica de análise. Posso vir aqui em cima e inserir uma segmentação de dados, muito parecido com o que a gente trabalhou aqui na aba de tabela, né? Posso adicionar aqui no mês e dar um OK. E ele vai criar uma janela muito parecida com a de antes, ó. E eu posso selecionar aqui o mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Então vocês podem ver que aqui em alguns meses tem alguns vendedores que não venderam algum produto, né? Por exemplo, o Bernardo e o Caio nem venderam sapato no mês de janeiro. Então isso daqui facilita bastante também a minha análise. De tabela dinâmica seria isso. E gráfico dinâmico ele é muito parecido, só que além da tabela dinâmica ele vai criar um gráfico, tá? Então eu vou selecionar todo esse meu intervalo e aqui em inserir e venho aqui, ó, gráfico dinâmico. Então abre a janela igual a de antes, só que agora é para o gráfico. Venho aqui, seleciono planilha existente e vou estar criando aqui embaixo. Dá um OK. E aqui ele abre duas caixinhas, né? Uma do gráfico e uma da tabela. Então, eu vou botar o gráfico aqui para baixo e vou estar criando exatamente a mesma tabela. Então, eu coloco o funcionário nas colunas, nas linhas, os produtos nas colunas, o valor aqui na guia valores, e ele já criou exatamente uma tabela igual para mim. E além disso, ele me cria o gráfico, né? Então, eu clico com o botão direito aqui, porque esse gráfico não tá muito fácil de entender. Alterar o tipo do gráfico e posso colocar um gráfico de coluna empilhada. Então, ele acaba de me criar um gráfico idêntico a esse gráfico aqui em cima. Só que eu consegui fazer de maneira muito mais rápida. E claro, né, gente, eu também posso vir aqui e aplicar uma segmentação de dados. Posso colocar do mês aqui, dou um OK. E conforme eu vou alterando o mês, então ele vai modificar o meu gráfico, ó. Mês de janeiro, como é que foi as vendas? Mês de fevereiro, mês de março, mês de abril. E ele vai modificando. Aqui eu vou dar uma introduzida também a como dá para fazer dashboard. Então, quando vocês entram no YouTube e pesquisam por dashboards, aparecem 1000 vídeos ensinando a fazer dashboard. Mas os princípios de um dashboard, o que que é? Eu vou estar criando um outro gráfico dinâmico para estar explicando. Normalmente, quando a gente cria um dashboard, tem vários gráficos que vão se modificando de acordo com o que a gente seleciona, né? Então, venho aqui em inserir, adiciono mais um gráfico, planilha existente, selecionando o local, tá criando aqui do lado. Dá um Enter, mais um Enter. Tá, e aqui eu vou criar um gráfico que vai ser de acordo com as vendas dos produtos e as marcas. Então eu vou puxar os produtos nas linhas, as marcas aqui nas colunas, e aqui o valor, eu vou estar aqui botando a guia valores, ó. E vou estar colocando aqui um gráfico vamos selecionar outro tipo de gráfico, para ficar bonito. Vamos ver aqui um gráfico interessante que dá pra gente utilizar. Aqui, um gráfico de barra. Então aqui eu trouxe um gráfico de barra e um gráfico de colunas empilhadas. Este aqui me apresenta quanto que foi a venda por vendedor e o produto, né? E aqui me apresenta quanto que foi de cada marca, de cada produto, quanto que foi de cada marca, né? Então, como é que eu faço para juntar esses dois gráficos? Eu venho aqui nesse meu filtro, ó, clico com o botão direito, só limpar o filtro, clico com o botão direito e venho aqui, ó, conexões de relatório. E aqui eu conecto todas as minhas tabelas dinâmicas se eu quero em um único quadrinho de filtro. Então eu venho aqui minha tabela dinâmica 7, que é essa última aqui que eu criei, né? E dou um OK. Então agora quando eu clicar aqui janeiro,
fevereiro, vocês podem ver que ele modifica os dois gráficos, tá? Então, esse é um princípio do dashboard. Claro, se vocês quiserem criar um dashboard bonito para impressionar alguém, sei lá, ou para vocês mesmos, vocês criam outra aba aqui, então, pintem um quadro bem grande que dê uma cor só, uma cor sólida, e aqui vocês coloquem os gráficos de vocês com esse filtro aqui em algum lugar para vocês estarem clicando e apresentando como é que foi o desempenho do mês, tá? Então, de tabelas e gráficos dinâmicos, acredito que seria isso. Depois eu vou estar disponibilizando essa planilha aqui no grupo do WhatsApp para vocês estarem vendo como tudo funciona e como foi criado cada coisa, caso vocês quiserem criar uma tabela parecida também, tá? Então a aula de hoje seria isso. Tenha uma boa tarde. Boa noite.